Bom dia a todos, meu nome é Marília, eu sou estagiária do primeiro ano de cardiologia. Hoje eu vou apresentar um caso que a gente discutiu no Glicério com o preceptor Marcos Vinícius. É um senhor, sexo masculino, 65 anos, é um paciente que teve um infarto, um relato de um infarto no dia 22/8/2021, no Hospital Itapecerica da Serra, tendo alta no mesmo dia, não sendo submetido ao cateterismo. Refere que teve uma dor importante residual de 4 a 5 dias seguintes ao evento agudo, e atualmente tem uma dispneia aos esforços extra-habituais em classe funcional 2, e mantém uma dor torácica aos esforços também extra-habituais. Foi um pouco difícil de definir essa dor, que ele foi recomendado a ficar em repouso e não realizar esforço físico desde o evento agudo. Está em tratamento clínico otimizado conforme a tolerância da pressão e da frequência cardíaca. O paciente tinha uma PA limítrofe, uma frequência também mais baixa. A gente não conseguiu otimizar muita coisa em termos de medicação. Foi encaminhado para fazer o cateterismo pós esse evento agudo, e a gente evidenciou uma DAC triarterial. De antecedentes pessoais, é um paciente que teve, em novembro do ano passado, um infarto com supra de parede inferolateral dorsal, em CLIP 1, aqui no nosso serviço. Foi submetido a uma angioplastia da CX, e no mês seguinte teve uma nova internação por uma trombose do stent, que foi tratado com tirofiban, hipertenso, dislipidêmico e estabagista. Essas são as medicações que ele fazia uso contínuo. Ele estava em uso de AS, atorvastatina, clopidogrel, furosemida, o carvedilol de 325 2 vezes e o enalapril de 5 2 vezes também. De exames laboratoriais, o paciente tinha uma função renal preservada, colesterol estava dentro da meta, não diabético, função tiroidiana também normal, sem anemia, não tinha grandes alterações nos exames laboratoriais. Esse é o último eletro do paciente, tinha uma frequência cardíaca de 61, estava beta bloqueado, em ritmo sinusal. Eu acho que o que mais chama a atenção nesse eletro, não sei se alguém gostaria de comentar, mas acho que é essa sobrecarga ventricular esquerda, e uma alteração de repolarização em parede inferior. Tem mais um detalhe, né? Um DDAS. Alguém quer comentar? O que dá para ver na parede inferior tem alguns sinais que sugerem já alguma alteração que pode ter um impacto na parede inferior. Ele tem um entalhe, um 3 diabético que aparece um pouquinho alargado, e as alterações de localização já foram comentadas. Tem programação precoce, mas mais visível de V2 até 4. Mas esse é o típico eletro que, se tivesse sido feito no momento agudo, a gente teria que repetir logo depois, porque a sonda T chama bastante atenção, porque a gente pensa de onda T hiperaguda, né? Não sei se o eletro fosse feito no momento da dor torácica, é um eletro que a gente repetir em 15 minutos, porque é uma onda T muito proeminente. Tudo bem que o QRS é muito proeminente, mas chama a atenção da sobrecarga que não tem um estranho clássico, sabe? É uma alteração de polarização bem importante ali também de V2 a V5, uma onda T apiculada, simétrica de base estreita. Também às vezes pode até pensar que é calemia, né? Sim. Mas só para chamar a atenção. Mas tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe. Fala aí. Nós temos um R um pouquinho muito dele, que parece igual ao S de V1, que pode sugerir uma alteração dorsal. E nós poderíamos completar no corpo com o precepto de 8. Nós vamos ter novos gráficos. Muitas vezes não tem correlação de comportamento. E o R em V2 é quase puro. Isso não é normal. Tem um detalhe de que em V2, em V1, V2, V3, que ou isso é um septo estranho, né? Que poderia ser uma necrose septal, né? E o eletro não é normal, tem muitas coisas aí, tem um infarto, já você tem que pensar em tudo isso.
tem onda U, né? V4, V5. Esse é um raio-x do paciente. Me chama a atenção esse botão aórtico bem proeminente. A área cardíaca tem as dimensões relativamente preservadas. Aparentemente um pouco de congestão pulmonar. Não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Esse é o ecocardiograma que ele tem da última internação, que foi pós a trombose de stent. É o último eco que a gente tem. 45 de fração. Isso, 45 de fração de ejeção. Não fala em hipertrofia? Esse foi feito no leito, não tinha as medidas, exatamente. Eu estava aguardando um novo ecocardiograma na consulta. Mas tem uma alteração médio-basal de parede inferior e lateral inferior, pensando na região dorsal mesmo, né? Basal. Pós o evento de novembro, a gente pediu uma cintilografia em março desse ano, que veio com essa fração de ejeção em torno de 32 pós-estresse, 36 no repouso, com uma hipocaptação persistente de parede inferior do segmento apical médio basal e hipocaptação persistente também da parede inferolateral do segmento médio basal e uma discreta hipocaptação da parede inferoceptal, segmento médio basal. Então, tinha uma grande extensão. Que é uma disfunção, mesmo sendo cintilografia, perto de 30% pós-estresse, 36%, ou seja, ele deve ter perdido e talvez estivesse doença. 40. Ou uma artéria enorme, eu diria, circunflexa, talvez, né? Porque foi a CX que ele mostrou. Sim. Um CX muito grande. E a gente notou uma queda de fração de ejeção pós a trombose do stent. Claro. Teve uma piora em relação a esse novo evento. É um paciente que tem o cateterismo do primeiro evento agudo de novembro, que é esse, e agora pós o segundo evento que ele relatou em agosto. Podemos ver os dois? Sim. Então, esse é o primeiro cateterismo, quando ele teve infarto com supra, em novembro. Então, aqui a gente vê a coronária direita, no oblíquo anterior esquerda. A gente vê uma lesão segmentar, começa no terço proximal, compromete todo o terço médio da coronária direita. Tá? Uma lesão longa, moderada em sua maior parte, mas a gente vê pontos de estenose significativa. Tá? Então, uma coronária direita é como uma lesão grave, longa. Tá? É uma coronária direita dominante, tá? Dá um ramo descendente posterior. Esse ramo descendente posterior também tem uma plaquinha na sua parte proximal. Tá? Se a gente usar a parte distal descendente anterior como referência, é uma lesão pelo menos moderada nessa descendente posterior. Aqui uma oblíqua anterior direita, tá? Descendente da coronária direita. Então, a gente vê que aquela lesão longa, realmente, nesse ponto, a lesão é mais grave, apesar de ser uma lesão mais longa. E aqui, aquela lesão inicial na descendente posterior. Mas a lesão é grave. A bifurcação a gente não dá muita bola, porque esse ramo é muito pequeno, né? Mas na projeção anterior me parecia moderada, nessa realmente a lesão me parece importante. Coronária esquerda. No oblíquo anterior direita. Então, CX grave, junto à origem desse pequeno ramo marginal fino, uma CX longa. Tá? Então, aquilo que o Dr. Lu tinha falado, eu já tinha antecipado, realmente uma CX longa. Sabe que pega a inferoceptal também, inferior, e a DP é grandinha também, né? Então, aqui falou, será que não foram as duas? Tem essa possibilidade também. Né? E a DA grave. DA grave, uma bifurcação verdadeira, que a gente chama, quando a gente tem lesão no ramo principal e no ramo lateral, que a gente chama isso de bifurcação verdadeira. Tá? Então, uma lesão grave na DA e nesse grande ramo diagonal. Tá? Então, a gente vê aqui, nessa spider,
que tem uma lesão na CX proximal e aquela suboclusão no terço distal da CX, comprometendo também a saída de um ramo marginal. Essa é a CX, né? Essa é a CX. Tem uma imagem que chama a atenção, uma imagem negativa na CX. Olha aqui, olha. Parece trombo. Ó. Uma falha de enchimento, não sei se vocês conseguem ver na tela aí. Uma falha de enchimento, uma imagem negativa na artéria circunflexa. Esse CAT foi eletivo, Mário? Esse CAT foi eletivo depois ou foi no momento? Esse primeiro CAT foi na dentadura. Que é o Foi a trombose. Esse aí já é o... Esse é o da trombose. Esse é o da trombose. Perfeito. Então, o stent estava trombosado ali, realmente. Então, aqui nesse momento, a gente tem um déficit. Não mesmo. Não mesmo. O que não bate aqui está restrito a ínfero-basal. Tá? Porque essa fração de ejeção globalmente ainda é praticamente preservada. Exato. 50% de fração de ejeção. Tá? Exato. Revascularização cirúrgica já nesse momento, né? Esse deve ter sido um momento muito agudo, né? Provavelmente. Aí quiseram resolver a culpada, né? Sem dúvida. Bom, aqui, então esse CAT mais recente, o eletivo. Coronária direita, padrão basicamente o mesmo, né? Então a lesão começa no terço proximal, compromete todo o terço médio, e aquela plaquinha na DP. Então a direita não mudou muita coisa. Continua tendo nessa projeção, a gente vê que a lesão da CV, principalmente a mais proximal, ela é mais grave. Aqui a artéria circunflexa, recanalizada, um ramo realmente grande. Aquele ramo marginal que saía da lesão aberto, ó, esse ramo marginal que saía da lesão aberto, CX aqui aberta. Então, tem uma lesão aqui na CX, tá? Ó. Tem uma lesão marginal também ali, 70, 60. Olha, eu vou te falar que nada na CX me emociona não, viu, Bruno? Honestamente. Também não. A CX está boa agora. E aqui a lesão realmente grave na descendente anterior e no ramo diagonal. Uma DA proximal diagonal gigantesco, uma bifurcação verdadeira das duas aí. Continua o mesmo padrão. Mesmo padrão. O evento não ficou totalmente esclarecido, né? Depois do... A gente não tem relato. A única coisa que ele procurou um atendimento externo teve alta no mesmo dia. Porque não ficou muito esclarecido, porque o padrão, tanto da coronária direita quanto da descendente anterior, é o mesmo. E a CX está aberta, não tem nenhuma lesão. Que fizeram a cintilografia não perceberam a isquemia aí. Isso já foi depois. Já foi depois, mas ele teve um outro evento a princípio, e esse caso é pós, não é esse outro evento? Esse é pós o evento de agosto. Que não ficou esclarecido. É isso que eu estou falando, o evento de agosto não ficou esclarecido, não aparece uma artéria culpada, né? Ó, nessa projeção aqui, esse marginal me parece grave, tá? Ó. Mas é um vaso fino e curto, tá? Honestamente, eu não acho que seja um vaso revascularizável. Um vaso, vamos ver a extensão melhor dele aqui, ó. Ó. Mas você sabe que ele até me surpreendeu em relação à primeira... Sim, ele cresceu muito, né? Eu achei que ele ia ser... Cresceu muito. Eu ainda acho esse vaso muito fino, tá? É um vaso que eu gostaria de perder, mas não é um vaso que eu não faria intervenção, por exemplo, se eu fosse fazer intervenção percutânea. Cirúrgico, talvez ganhe um enxergo. Aqui fizeram mais uma projeção para ver a DA. Então, uma lesão não é ostial, uma lesão proximal de DA. Tá? Uma bifurcação verdadeira. Veja que aquele grande ramo diagonal também está comprometido. Parecia no primeiro caso a lesão mais grave que está nesse. Agora, a questão é que é o seguinte, na cintilografia, essa parede não tem isquemia, né? Mas também a gente tem que considerar
que o exame foi feito comparativamente a essa parede. Então, talvez a isquemia aparecesse menos nessa parede Sim. do que nas outras. Né? Porque ele já tinha perdido a área da CX, que não captava, e a lesão da CD, tem lesão grave na CD e grave na DA. Então, às vezes, a cintilografia, para esse caso, Carlos, ela pode ser um falso negativo, principalmente se for feito com remédio. Eu acho que a esteira traria a ideia para a gente do comportamento clínico desse paciente na esteira. Mas a cintilo, nesse caso, pode dar errada. Pode dar errada porque tem lesão na CD, na DA e um território que não capta da CX. Então, como é um exame comparativo entre as paredes, né, ela pode não aparecer essa isquemia para a gente. Tá? Então, esse é só um detalhe aí, porque a lesão é proximal na DA e a lesão é bem antes das bifurcações para CD. Então, corre o risco de estar balanceado nesse contexto, tá bom? Bom, na sequência, a gente vai pedir para a Marília expor a proposta e cortar os preceptores, né, Marília? Porque aí eu pode ir, né? Na sequência Não tem diabetes, né? Ele não é diabético. A princípio, a nossa proposta seria discutir a angioplastia dessa DA e da diagonal. Foi isso que a gente pensou que na discussão de caso com o preceptor, com o Marcos. E aí, revendo as imagens com a Luhanda, a gente até ponderou se talvez ele não seria um candidato para revascularização. Mas a nossa ideia original seria o procedimento percutâneo. Gostaria de saber a opinião, acho que tem algum cirurgião. Com hemodinamicista? Então tá. Desculpa. Então, em relação a esse caso, tem um STS. Tem o STS. Não calculei. Desculpa. Isso é uma coisa importante que o Bruno está falando, que é o seguinte: nas diretrizes, o score cirúrgico mais recomendado é o STS. Tá? Então, é mais importante que o score. Então, para avaliação cirúrgica, né, o STS nas diretrizes é o score recomendado para risco cirúrgico, tá? Para revascularização miocárdica. Tá? Então, ele é melhor que o Euroscore, então é um score que tem sido mais recomendado. A gente vê um precise DAPT de 34, isso me chama atenção, porque é um paciente relativamente jovem, 64, 65 anos, precise DAPT alto, tá? E um syntax score de 16. Do ponto de vista técnico, aquela DA diagonal são completamente factíveis de tratamento, tá? Sem problema nenhum, tá? Abordável, protegendo diagonal, pode ser que precise colocar stent no diagonal também, mas assim, tecnicamente bem tranquilo, tá? Eu só antes de indicar essa angioplastia, eu acho que vale a pena ponderar, primeiro, por que esse paciente fez uma trombose de stent da CX. Tá? Porque eu não quero uma trombose de stent de uma DA proximal. Tá? Então, será que foi aderência ao tratamento? Né? Ele estava aderente ao tratamento? Ele, na semana que ele teve a trombose de stent, ele me contou que não tinha conseguido pegar o pulso do grel e tinha interrompido o uso por algum tempo. Isso é um ponto importante, porque a outra hipótese seria resistência ao clopidogrel e outra hipótese qualquer coisa técnica em relação ao implante do stent. Mas isso é um ponto importante, porque colocar o stent e um paciente que já está com um déficit ventricular, você coloca o stent, esse cara não faz uso, ele vai morrer. Cara, pode fazer uma pergunta? Pensando aqui, eu estou tentando... Você acha que o síntese da CD está certo? Eu acho que o síntese da CD... Eu acho que é provável que esteja certo. A CD ela tem um fator multiplicador de 1, né, mesmo sendo dominante. Então, eu acho que o síntese da CD vai ser isso daí mesmo. Aquela bifurcação de baixo não conta, porque o ramo que sai da bifurcação é muito fino, é menos que 1,5. Então, acho que o síntese da CD vai ser isso mesmo. Tá? Então, assim, do ponto de vista técnico, é possível fazer a angioplastia. Eu só pondero realmente com relação à questão do uso de medicação desse paciente, porque o paciente já com disfunção ventricular, se esse paciente fizer uma trombose de stent de aproximal com aquele diagonal daquele tamanho, vai ser fatal, né? Então, a aderência desse paciente precisa estar muito, muito bem definida
para a gente ter confiança para fazer essa angioplastia da descendente anterior. Tá? Então, mas tecnicamente é possível fazer sim. Tá? E, assim, e a direita também é possível tratar, relativamente a angioplastia simples da direita. Só que com aquela cintilografia com a parede inferior toda perdida, não sei muito bem o benefício com relação à direita. Eu acho, apesar de o Dalan está aí, ele podia dar opinião, mas eu acho que é muito simples, né? Posso sim. Bom dia. É muito fácil resolver. As artérias têm bom calibre. Então, é uma decisão no sentido que você vai ter que revascularizar a DA, eventualmente a direita, num paciente que já teve uma bela perda muscular. Então, a evidência clara é com cirurgia de benefício, embora você possa revascularizar. Estou falando pela disfunção ventricular. É um multiarterial com disfunção envolvendo DA proximal. Eu acho que a única opção que a gente não tem nesse cenário é o tratamento medicamentoso. Eu interviria do ponto de vista... Eu interviria. Percutâneo cirúrgico, como o Carlos disse, a princípio é um sintaxe score baixo, em termos de sintaxe score de 16, só pondera essa questão da trombose também do stent, né? Se a gente não tivesse esse cenário, eu acho que poderia ser factível até o tratamento percutâneo, né? Agora, com esse cenário, a gente tem que pensar muito bem, né? Concordo com o Carlos, mas a minha ideia é, definitivamente, a intervenção pela essa questão da trombose no stent. A gente tem que pensar muito bem qual é a nossa opção, né? Bom dia a todos. Eu acho que o Bruno, o Lu já facilitaram muito o que eu vou falar. É um paciente jovem, já com um problema no stent, o que a gente não sabe exatamente a causa, talvez falha de adesão ao tratamento, e ele tem tudo o que se requer para uma cirurgia. Ele tem uma DA altamente revascularizável, a diagonal também, aí pode ser usados 2 enxertos arteriais. A direita tem uma lesão longa no seu terço médio, inicial e médio, e tem uma DP que tem que ser avaliada na hora, pode ser revascularizada, mas se põe uma ponte na DP diretamente, ou se faz uma sequência DP-CD, mas é bem tratável. E dá para ver alguma coisa da CX também. As duas tem 2 marginais, a segunda até parece melhor que a primeira, ali onde o stent deu algum problema. Então, eu acho que é um doente bem confortável para revascularizar. Também concordo com o Carlos que, eventualmente, se ele fosse um paciente com múltipla comorbidade, talvez a angioplastia fosse uma opção em primeira, mas considerando que é um paciente não diabético, apenas com uma hipertensão, uma sobrecarga ventricular esquerda, um raio-x muito adequado, muito favorável, a minha opção inicial seria a cirurgia. Eu queria falar um pouquinho também, eu concordo com o professor Dalan, viu, pessoal? É um paciente que tem para ganhar múltiplos injertos, para fazer uma revascularização completa, um paciente jovem, risco baixo cirúrgico, e preocupa o que o Carlos falou, né? Preocupa esse antecedente de trombose. Eu acho que mesmo estando medicado, ele pode ter risco, ele tem risco aumentado de trombose de stent. Então, isso que preocupa mais nesse caso, né? Doutor Lu, palavra final? Não, é isso. Acho que esse paciente é melhor cirurgia. E Dalan, Diga. está escutando? Estou escutando, pode falar. É só lembrar que ele tem insuficiência mitral pelo eco. Não sei Isso eu não tinha atinado. Isso é outra coisa. Múltiplos pacientes que nós operamos têm uma insuficiência mitral associada. E isso é algo que nós vamos partir para estudar agora, porque como nos conduzir diante desses pacientes que são assintomáticos do ponto de vista valvar, mas apresentam pelo eco uma insuficiência mitral. Acho que isso é algo... Eu não mexeria nessa fase, mas a gente tem que ter uma diretriz sobre isso que não consta nas diretrizes mundiais. Porque só para contextualizar como esse caso pode ser mais simples ou mais difícil. Na síndrome coronariana aguda, só trataram a CX e a DA me parecia tão grave quanto hoje. Quando ele foi para a várzea, por que pediram uma cintilografia? Porque queriam quantificar a área isquêmica na tentativa de dizer, se ele tem uma grande área isquêmica com disfunção, esse paciente vai ser candidato à revascularização, percutâneo cirúrgico. Viram que não tinha isquemia e ele ficou em tratamento clínico.
Agora, um ano depois, nós estamos revendo esse caso e, na ausência de evidência de isquemia no paciente sem angina, num biarterial, nós estamos indicando cirurgia. Então, só para contextualizar, o tratamento clínico está subotimizado. Então, é por sintoma? Ele não tem angina, ele tem IC e está submedicado. É por prognóstico? O Dr. Lu tem discutido muito com a gente os resultados do isquímia. Quer dizer, eu não tenho nenhuma evidência de isquemia, é um biarterial. Será que eu vou mudar o prognóstico dele? Ele só tem IC. Então, só para dizer que esse é um caso que pode ser muito simples, as lesões são factíveis, o Carlos chamou atenção, e o Carlos já estava incomodado, eu percebi isso, de indicar o tratamento percutâneo num paciente sem evidência de isquemia e sem angina. Então, a lesão é de 70, 80, é proximal, é um biarterial. Então, nós vamos... A CX não vai ser tratada. Mas é um multiarterial, assim, mesmo que biarterial, tem BA proximal, tem disfunção ventricular. O fato dele ter disfunção ventricular nunca incluiria esse paciente em isquemia. Tá? Era 30%, né? Que eu não sei quanto tem. 30, não incluiria. Aqui tem 45% no eco. No eco, mas na última avaliação ele tinha sentido com 30 e pouco. Então, primeiro, e mesmo no isquemia, é óbvio que é uma subanálise. Aí tem coronel. Mesmo que seja uma subanálise. E a outra coisa, eu acho que a cintilografia nesse paciente em si não foi o melhor método para avaliação de isquemia. Porque ele tem um território morto e os lesão nos outros dois territórios. Só para contextualizar, tudo bem, vai ser suspendida a cirurgia, mas quem viu na várzea, cadê a Marília? Eu entendo que ele foi mantido em tratamento clínico porque ele não tinha angina e não tinha evidência de isquemia. Então, a gente pode ir para o outro lado também. Desculpa, mas essa intervenção, mas é só para polemizar. De qualquer maneira, se for para o outro lado, ele também entrava no